Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui e vamos dar sequência àquele bate-papo informal no trajeto aqui do trabalho para tentar aproveitar de forma mais produtiva esse momento, conversando aí com os inscritos, com os amigos. Pessoal, eu fiquei muito contente com o vídeo que foi publicado, a reação do pessoal do vídeo que foi publicado com relação a Xodó 1911, 9mm. Muita gente se interessou em fazer também, ou até saber se vai funcionar. Realmente eu não atirei depois que eu coloquei aquelas chapinhas, eu trouxe para casa, coloquei em casa, eu devia ter colocado lá no clube mesmo, e feito esse teste aí das 14 munições, se vai ciclar tudo normal. Eu acredito que sim, vai ciclar, não vai ter nenhum problema com a mola, porque, como vocês viram num vídeo anterior, a mola que está nesse carregador da Xodó de 9mm é exatamente igual à mola que está nos outros carregadores, tanto o da 380 MD2 quanto no carregador. É muito parecido a mola, na verdade o arame é o mesmo, né? Só muda um pouquinho o formato do carregador que tem, inclusive o importado MacGuard, que veio na 45. Né? A quantidade de voltas da mola é a mesma, o espaçamento das voltas é praticamente o mesmo e o arame é a mesma espessura. Eu creio que inclusive deve ser feito do mesmo material. Tá certo que metal é tudo tem a mesma cor, aquela cor prateada, não dá para saber qual é a composição do metal, mas eu não vejo, eu acredito que não tenha diferença, não vão ter 2, 3 ligas de metal para fazer mola de carregador de munição, não. Então, se o carregador, se a mola tem a capacidade de empurrar 19 munições, como é no carregador da MD2 380, se a mesma mola, ou uma mola praticamente idêntica, tem a capacidade de empurrar 14 munições de 45, que é bem maior, é mais pesada, como na pistola 45, então certamente vai ter capacidade de empurrar também 14 munições de 9mm, inclusive porque ela fica mais comprimida na Xodó, porque o carregador é menorzinho, né? Então eu acho que não vai ter problema nenhum com relação a isso, mas em todo caso, mais para frente, outro dia aí que eu for para o clube, eu vou fazer esse teste sim, para responder a pergunta de um dos inscritos se não teria problema de funcionamento. Como vocês viram, o problema maior daquilo ali é só tirar aquele limitador interno que é a trava da moldura do carregador, né? Então faz uma chapinha reta e deu tudo certo. Mas eu vou fazer o teste das 14. Um outro ponto que eu queria abordar nesse vídeo aqui, pessoal, é o seguinte: vocês viram uma brincadeira aí que eu fiz ontem com 3 shorts sobre a possibilidade, onde está previsto o que é calibre, quais as características, né, o limitador de calibre permitido, restrito e proibido. E vocês viram que eu comecei lá pelo decreto lá de trás e vi até o último. O que é que acontece? Todas as limitações, elas se baseiam em um único critério praticamente. Claro que nos calibres proibidos, aí vem a questão de armas químicas, incendiárias, explosivas, munições explosivas e tudo mais, né, que aí tem tratado de convenção internacional, que o Brasil é signatário, e não pode se usar esse tipo de calibre para a população, e até mesmo certos tipos de munição, como armas químicas, biológicas e atômicas, elas são consideradas crimes de guerra. Então, paciência também, a gente não precisa. A gente quer arma para defesa pessoal, é para tirar em papel. Ninguém quer causar um desastre ambiental, nem explodir ninguém, enfim. Então, vamos pular essa parte aí de arma proibida, deixa isso para a defesa, deixa isso para o governo, isso tem nada a ver com a gente. Então, a questão é, o que diferencia calibres permitidos para restritos? E como vocês viram, eu respondi lá no short, é uma característica muito simples. Não é o formato da arma, não é o comprimento, se é portátil, se é de porte, nada disso. O que define efetivamente
Se um calibre é restrito ou permitido, é a capacidade de energia medidas em libras por pés, se eu não me engano, ou joules. Enfim, decorei mais joules, 1.200 libras, alguma coisa, ou 1.620 joules. Né? Então, e quem é que determinou isso? Nosso querido presidente lá no decreto dele, nos 3 decretos dele. Então eu fiquei pensando, Bolsonaro virou e disse, eu resolvo, depois das eleições eu resolvo essa questão de armas em 1 semana. Pessoal, eu vou só aventar a possibilidade, eu não tenho capacidade de afirmar nada sobre isso. Tem até um programa bem interessante que levanta conjecturas no YouTube. E se? What if? Né? Então, e se o presidente, quando fez essa afirmação, ele tivesse justamente prevendo a possibilidade de aumentar esse limite de joules? Sei lá, vou chutar, passar de 1.620, o limite para restrito, passar para, por exemplo, 6.000 joules. As armas a partir de 6.000 joules, e aí abarcaria todos aqueles calibres que a gente já sabe, passaria todos esses calibres a serem efetivamente permitidos. Né? E a partir dali, obviamente, seria restrito. Mas também depois disso, eu acho que ia precisar do quê? De um canhão para disparar. Ninguém precisa disso. Né? Ninguém vai precisar de um lança-morteiro, um canhão, um obuseiro para que isso aí? Estaria resolvido o problema respeitado, eliminado do nosso querido ministro Fachin, né, do STF. Ou seja, os calibres restritos não seriam mais acessíveis, permaneceriam inacessíveis para os CACs, e a gente passaria a utilizar as armas necessárias para o tiro desportivo, para caça, como sempre precisou, mas não numa situação de calibre restrito, mas sim passando a ser um calibre permitido. Então eu fiquei me perguntando, será que Bolsonaro, quando falou isso, nosso presidente, quando falou isso, que resolveria em 1 semana, será que ele pensou ou já tinha algum estudo com relação a isso, de permanecer, de aumentar o limite em energia dos cartuchos para permitido? Talvez, não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu apostaria nessa ideia. Porque ele falou com tanta convicção e certeza, não seria outra hipótese. Comente aí, por que outro caminho a gente poderia alcançar, ser resolvida essa questão dos calibres, se não por uma alteração da energia? Outra situação que eu também me peguei pensando, e aí já foi, obviamente, objeto, inclusive, de decreto, que foi derrubado pelo Senado, é criar critérios objetivos para o que é efetiva necessidade. Né? Será que com uma interlocução, com uma conversa um pouco mais afinada com o Senado, principalmente com o próximo Senado, a próxima composição do Senado, que vão ter 27 senadores diferentes, né? Finalmente a gente consegue votar facilmente um senador aqui em Pernambuco alinhado com o governo. A gente aqui, pelo menos eu, vou votar em Gilson, que foi ex-ministro e é indicado por Bolsonaro. Quer dizer, dos 27, pelo menos um vai ser alinhado com o governo, que vai ser o senador aqui de Pernambuco, Gilson. Então, se os outros 26, ou pelo menos a maioria desses 26 senadores forem alinhados com o governo, será que, juntando com os que já estão lá, que são pouquíssimos, o governo federal não teria capacidade, força política para enviar um projeto de lei e ser votado objetivamente o que danado é efetiva necessidade para resolver essas questões de posse, que agora ficou juntamente com o porte o mesmo requisito, posse, porte e efetivamente a Polícia Federal ter que obedecer critérios objetivos na análise dos processos? Será que a partir de janeiro a gente não consegue isso? Talvez seja outra hipótese, né? Como é, por exemplo, a carteira de motorista. Como é que você consegue ter acesso a posse e porte de arma de fogo? Bota critério objetivo aí no que é efetiva necessidade, talvez saia. Pode ser outro caminho.
Então, pessoal, essas foram algumas conjecturas que eu resolvi levantar esse final de semana. Não sei de nada, torço que seja sinceramente tão simples assim. Espero que realmente baste que o presidente diga quais são os novos limites de energia em joules para calibres restritos, né? A partir, vou sugerir aí 6.000 joules, 10.000 joules aí, né? Bota de obuseiro para baixo, de canhão para baixo, que dá tudo certo. A gente só precisa de armas de porte e portáteis, né? Ninguém precisa de lança-morteiro no tiro desportivo. Então, bota aí as armas de porte e as armas portáteis, que são os rifles, aí, as carabinas e os fuzis, e dá tudo certo, né? Fica tudo em paz. Vai ser respeitada o STF, a decisão do STF, vai ser atendido os anseios e necessidades dos CACs, e segue a vida. Depois o Colog aí vai dizer quais são os calibres que preenchem ou que atendem, respeitam esse novo parâmetro de energia, e segue a vida, pessoal. Então, era isso que eu queria levantar. Vamos torcer, vamos votar aí nos senadores e deputados federais que estejam alinhados com o governo, e vai dar tudo certo. Um abraço, tchau, tchau.